Olha só, todo mês, o Fundo Imobiliário CPTS-11 publica um relatório completo, abrindo todos os seus números para o mercado. Mas a pergunta que fica é: o que é que todos aqueles dados significam de verdade para quem investe? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos decodificar o relatório mensal oficial e traduzir aquele economês todo para uma conversa clara, direta e prática. A grande questão é, será que o CPTS-11 está entregando o que promete? Para a gente descobrir, vamos dar uma olhada no boletim oficial do fundo. A gente vai pegar o relatório de janeiro de 2026 e ver direitinho quais foram as notas dele em saúde financeira e desempenho. A nossa análise vai seguir um checklist de 6 passos bem simples. A gente começa entendendo a identidade do fundo, depois mergulha no portfólio, olha com calma os dividendos e lá no final a gente monta o boletim completo. Vamos nessa? Primeiro, o básico do básico, né? Quem é o CPTS-11 na prateleira dos fundos imobiliários? E olha, um ponto super importante. Tudo que a gente vai falar aqui vem direto do relatório oficial que a própria gestora do fundo publicou, tá? É informação direto da fonte, a mais confiável que tem. Então, quem está por trás do fundo? A gente tem a Capitânia Investimentos como gestora e o BTG Pactual como administrador. Mas a informação-chave aqui, aquela para a gente grifar, é o tipo, gestão ativa. Por que isso é tão relevante? Porque significa que a equipe da Capitânia não fica parada. Eles estão ativamente no mercado buscando as melhores oportunidades de compra e venda para tentar maximizar o retorno do fundo. Certo. Agora vamos para a parte mais interessante. Onde é que o fundo realmente coloca o dinheiro? A alocação de ativos já entrega de cara a estratégia principal. A maior parte do dinheiro, quase 70%, está em cotas de outros fundos imobiliários. O resto se divide em CRIs, que são títulos de dívida do setor. Basicamente, é um fundo que investe em outros fundos. Um fundo de fundos. Para a gente entender melhor, os CRIs funcionam como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Já a parte em FIIs, que é maior, significa que o CPTS-11 é dono de pedacinhos de outros 84 fundos. E o detalhe mais legal é que quase 80% desses fundos são de tijolo, ou seja, donos de imóveis de verdade. Isso cria uma diversificação gigantesca dentro de um único investimento. E aqui, olha, vem um dos pontos mais importantes do relatório. A própria gestora classifica a carteira de CRIs como high grade. O que isso quer dizer? Que é de baixo risco de calote. E a prova disso, o relatório confirma: 100% da carteira está adimplente. Ninguém está com pagamento atrasado. Isso é um sinal muito, mas muito forte de saúde financeira. Agora vamos ao que interessa para quem investe pensando em renda, né? E os pagamentos? Quanto é que o fundo distribuiu? Bom, em janeiro de 2026, o fundo distribuiu exatos 9 centavos por cota. Tá, mas o que esse pagamento mensal significa no acumulado do ano? O dividend yield dos últimos 12 meses chegou a 12,77%. Esse é o retorno que só os dividendos geraram com base no preço da cota. É um número bem expressivo. Vamos para outra métrica que é fundamental: a diferença entre o preço que a cota é negociada na bolsa e o valor real dos ativos do fundo. Ou seja, quanto custa versus quanto vale de verdade. O relatório mostra 2 números bem diferentes. O preço de mercado, que é o quanto as pessoas estavam pagando na bolsa, era de R$ 8,17. Já o valor patrimonial, que é basicamente a soma de tudo que o fundo tem lá dentro, era de R$ 9,24 por cota. Essa diferença tem nome no mercado. O fundo está sendo negociado com desconto. Em outras palavras, o preço de uma cota na bolsa estava mais barato do que o valor teórico dos ativos que ela representa. Para alguns investidores, isso pode soar como um alarme de oportunidade de compra. Um bom fundo não se mede só por um mês, né? Então, como é que foi o desempenho do CPTS-11 no longo prazo, se a gente comparar com um dos principais indicadores do mercado? E esse gráfico de desempenho de longo prazo é sinceramente bem impressionante. Desde o início, o valor patrimonial do CPTS-11 cresceu 273,8%. Agora, para a gente ter uma base de comparação, no mesmíssimo período, o CDI, que é a taxa de referência da renda fixa no Brasil, rendeu 192,1%. O que isso significa na prática? Que a gestão ativa do fundo conseguiu entregar um resultado muito, mas muito maior do que o investimento conservador padrão aqui no Brasil. Isso mostra o valor que uma boa gestão pode agregar ao longo do tempo. Ufa! Depois de analisar todos esses pontos, vamos juntar tudo e montar o nosso boletim final com os principais destaques do relatório.
Resumindo os pontos fortes do relatório, a gente tem: primeiro, uma carteira de crédito super saudável, sem nenhuma inadimplência. Segundo, um perfil de ativos de alta qualidade. E terceiro, uma base de investidores gigantesca, com mais de 360 mil cotistas, o que mostra a popularidade do fundo. No fim das contas, a análise do relatório mostra um fundo com um histórico forte e uma carteira bem saudável. A questão que fica não é só se o fundo é bom, mas se essa estratégia dele, de gestão ativa e bem diversificada, é a que faz mais sentido para os objetivos financeiros de cada um. E fica a reflexão. Com esse desconto atual e esse desempenho histórico, será que o mercado não está subestimando o valor do CPTS 11? É algo para se pensar.